Olá, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o presbítero Paulo. Você está no Teu Fé Podcast. Hoje eu tenho o imenso prazer de ter ao meu lado o pastor Wagner Nunes, licenciatura em História, pós-graduado, bacharel em Teologia, mestrado em História da Igreja. Eu queria te dar o bem-vindo, pastor Wagner Nunes. Eu que me sinto honrado, Paulo, por participar desse podcast tão abençoado, né? Teu Fé, Teologia e Fé na medida certa, né? É isso aí, pastor. Estamos agora, então, no nosso primeiro programa. Eu queria já agradecer você que está assistindo de todo o Brasil, você que está nas plataformas digitais. Começa a seguir mesmo, marca os seus amigos, porque aqui é teologia e fé na medida certa. E eu tenho o prazer hoje de estar aqui com o nosso pastor Ivan, que também é um mestre em teologia, vai nos ensinar um pouquinho hoje na mesa escatológica sobre a igreja passará pela grande tribulação. Eu quero te convidar para participar conosco. Vem com a gente, que vai ser muito bom. Então vamos lá, começando com o pé direito, Teu Fé nessa noite com o pastor Ivan. Eu já quero agradecer, pastor Ivan, muito bem-vindo ao nosso primeiro programa, Teu Fé, Teologia na Medida Certa. Presbítero Paulo, pastor Wagner Nunes, quero dizer que é uma honra poder participar desse primeiro programa, onde nós vamos discutir teologia e fé, e para sermos mais específicos, vamos falar um pouco sobre escatologia, né? É isso aí, eu quero já chamar você a atenção, porque as perguntas não vão parar, tá? A gente vai usar bastante hoje aqui o pastor para aprender um pouquinho mais. A primeira pergunta de hoje é: qual a importância do método hermenêutico para a escatologia? Não só para a escatologia. O método hermenêutico para a teologia como um todo é de suma importância. Haja vista, várias escolas teológicas têm tendências específicas a respeito de métodos em particular. Nós temos, por exemplo, quando se trata de escatologia, o aliancismo, do qual vem o pós-tribulacionismo, o amilenismo, né, especificamente. E o aliancismo tem por fundamento a metodologia alegórica, que vai fazer aquela interpretação não literal dos textos proféticos. Nós, dispensacionalistas, pré-milenistas, pré-tribulacionistas, já adotamos uma hermenêutica literal, onde aquilo que de fato o profeta escreveu é o significado real e literal conforme está no texto. Então nós vamos respeitar, obviamente, né, todas as figuras de linguagem que existem no texto. O fato de termos uma abordagem literal na interpretação da profecia não faz com que venhamos negligenciar todo o simbolismo que é próprio do texto profético. Entretanto, o dispensacionalismo ele se caracteriza pelo método hermenêutico que é denominado o método por excelência, que é o método histórico-gramatical. Aquilo que o profeta escreveu, para quem escreveu, o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto gramatical, tem suma importância para chegarmos ao significado correto do texto. Então, quando nós pegamos textos no Antigo Testamento, onde o profeta fala com Israel, Israel de fato é Israel. O Israel não é um simbolismo oculto que aponta para uma outra realidade, um outro povo. Não, é o Israel étnico, o descendente biológico. Então, na escatologia pré-tribulacional, isso é de grande relevância. Daí nós fazemos uma distinção entre igreja e Israel e fazemos uma distinção nos programas que Deus tem para o Israel étnico e o programa escatológico que Deus tem para a igreja, não fazendo esta confusão, como é feito, por exemplo, dentro do aliancismo, né, onde a igreja é vista já dentro do texto do Antigo Testamento. E dessa forma, aqueles textos que relacionam o dia do Senhor, que é uma nomenclatura específica para a grande tribulação no texto do Antigo Testamento, e sempre o dia do Senhor no Antigo Testamento, primariamente, não exclusivamente, primariamente está relacionado a Israel. Se eu leio o texto e digo que Israel é a igreja, então eu já coloco a igreja dentro da grande tribulação. Mas a pergunta que nós fazemos é, quando o profeta entregou aquela revelação,
Ele fala sobre Israel e o dia do Senhor, a grande tribulação, o período de trevas, né? Ele tinha em mente Israel, a igreja? É óbvio que não. O leitor, quando pegava aquele texto profético, o judeu antes de Cristo, quando ele lia o texto de Daniel, o texto de Isaías, de Ezequiel, de Sofonias, que fala da grande tribulação como sendo o dia do Senhor, e o Israel atrelado primariamente a esse período, ele tinha em mente a igreja? É óbvio que não. Ele tinha em mente eles, o povo de Israel, o descendente biológico de Abraão. Então, a metodologia hermenêutica vai me levar a conclusões corretas. O método errado, infelizmente, resulta em uma interpretação equivocada. É isso aí. Pastor Wagner. Maravilha, pastor Ivan. Pastor Ivan, duas perguntinhas, mas é bem simples e objetiva, né? Eu já vi alguns teólogos, até pastores de igreja, desistirem de trazer uma posição escatológica para o seu povo. Eu já vi vários, pelo fato de que não consegue acreditar nem no pré e nem no pós, né? E nem no meso, né? Sim. E deixou a escolha dos membros. Você acha isso correto? Às vezes realmente acontece, né, de alguns pastores e obreiros deixar em aberto essa questão para a igreja. Eu vejo que é um grande problema, porque isso mostra a ineficiência do obreiro. Alguns alegam a dificuldade que há na escatologia. Escatologia é como se fosse aquele bicho papão da teologia, né? É verdade. Principalmente quando se trata do Apocalipse. Sim. Em partes nós entendemos, porque são tantas vertentes. Então, às vezes, o teólogo, o pastor, ele começa a estudar e ele começa a ver tantas posições divergentes que ele acaba, às vezes, desistindo. Mas, como eu disse inicialmente, você consegue uma segurança para passar para a igreja, na área escatológica, quando você adota a metodologia hermenêutica adequada. E mais, quando você também estuda sobre as outras metodologias, para você compreender o porquê que eles chegaram a um resultado oposto. Então, eu não vejo como saudável, né, para a igreja essa ideia de jogar na mão dos membros, ou seja, se nem o líder está querendo assumir a responsabilidade de trazer a interpretação, o conteúdo adequado, né, deixar para pessoas, às vezes, menos capacitadas, eu creio que é um pouco pior. E a segunda, bem rapidinho, o Apocalipse 3:10 realmente favorece o pré-tribulacionismo? Qual é a sua concepção? Sabendo que você é pré, mas favorece de fato? Olha, pastor Wagner, eu não tenho dúvidas em relação a isso. É muito interessante essa pergunta, porque quando nós vamos ler comentários exegéticos, inclusive de pós-tribulacionistas, nós vamos perceber que eles não negam a dificuldade desse texto. Quando o teólogo, o exegeta, é honesto, ele não nega a dificuldade de Apocalipse 3:10 para se sustentar um pós-tribulacionismo, né? O texto de Apocalipse 3:10 é aquele texto conhecido onde é feita uma promessa, né, para a igreja de Filadélfia, devido à sua fidelidade a Cristo. Cristo aguardaria da hora da tentação que viria sobre todos os habitantes da terra. Então, ali nós temos algumas características. Aquela tentação, aquela provação, é um período que pegará o mundo todo. Não se trata de uma provação geográfica específica local, que, porventura, somente a igreja de Filadélfia iria passar por aqueles dias. Não. O texto é muito claro, né? Isso diz respeito ao mundo todo. Então, por esse motivo, todos os escatólogos, sendo pré ou pós-tribulacionistas, eles vão entender, especificamente aqueles de linha futurista, né? Pré-milenistas históricos, que são pós-tribulacionistas, eles entendem que diz respeito a uma futura grande tribulação. Apenas os preteristas e alguns historicistas que vão colocar ali aquela tribulação já como sendo passada, né? E o ponto principal desse texto, por exemplo, que nós temos aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, é a preposição ek, né? Nós temos ali essa preposição, que é uma preposição de movimento que indica que a igreja será guardada, saindo fora dessa provação.
ela não será guardada em meio. Nós temos no grego, por exemplo, diversas preposições, e no grego as preposições sempre transmitem a ideia de movimento. Nós vamos ter o epi, o em e o eis. Certo. Se a ideia do apóstolo João é que a igreja fosse guardada em meio ou durante essa provação, esta futura grande tribulação, ele teria usado uma dessas três preposições, epi, em ou eis, porque transmitem essa ideia. Entretanto, João usou a preposição ek, né, que é justamente aquela ideia de ser protegido, sendo tirado da hora. E outro detalhe, não é da provação que a igreja será tirada, será protegida sendo tirada. É da hora o qual a provação, que é a futura grande tribulação, está inserida. Então é um período de tempo mais abrangente. Perfeito. Tá? Então, assim, eu creio que Apocalipse, capítulo 13, versículo 10, de fato, ele é um grande problema para o pós-tribulacionista, ao passo que, para o pré-tribulacionista, na verdade, ele traz uma explicação muito óbvia, né? Se a igreja vai ser guardada de uma provação que é de âmbito global, naturalmente, ela vai ser tirada fora da terra, porque não haverá um único espaço geográfico na terra em que porventura a igreja possa estar sendo guardada em meio durante. Até mesmo porque, quando nós vamos ler ali Apocalipse, nos seus detalhes, nós vamos perceber que aqueles crentes, aqueles santos do período da grande tribulação, na sua maioria eles vão morrer, eles vão ser perseguidos. Eles não vão morrer apenas sendo presos pelo anticristo, quando então eles não vão aceitar o número da besta. Eles já vão morrer pelos respingos do juízo divino que serão derramados sobre a terra, né? Então, dessa forma, nós entendemos claramente, embora o texto aqui não está falando que a igreja vai ser arrebatada, mas entendendo a provação de âmbito global, o único meio da igreja, de fato, ser guardada, e a promessa ali é para a igreja no geral, né? Jesus não disse, eu guardarei parte da igreja de Filadélfia. A promessa é feita para a totalidade. E compreendendo o aspecto global da provação, é por isso que nós entendemos claramente que essa é uma referência, de fato, ao arrebatamento. Somente o arrebatamento da igreja pode proporcionar tamanha proteção para o povo de Deus. Certo, é isso aí. Lá, Paulo. Seria a mesma coisa, né, pastor, que está escrito em 1 Tessalonicenses 1 e 10, 5 e 9, quando Paulo diz que a igreja não está destinada à ira. O que o pastor pode falar sobre isso para nós? Muito bom. Eu creio que esses são textos, né, dentre tantos. Normalmente as pessoas sempre perguntam, onde está escrito que a igreja não passará pela grande tribulação? Onde está escrito? Em primeiro lugar, nós devemos entender que teologia não se faz com versículos do jeito que nós gostaríamos que existem. Por exemplo, se você perguntar para alguém, onde está escrito que Deus é uma trindade? Não existe esse versículo. Mas nós temos textos que apontam para a unidade e a diversidade que há dentro dessa divindade. E o conceito está ali, naqueles versículos. Agora, depois que nós entendemos o conceito nos textos, aí são elaboradas as terminologias teológicas, né? Então, nesse sentido, você não vai encontrar um versículo que diga a igreja não passará pela grande tribulação. Desse jeito, não. Mas esse texto mesmo que você mencionou, né? 1 Tessalonicenses 1:10, 5:9, são textos claros que afirmam que a igreja não está destinada à ira. E é tão forte, pastor Wagner, esse texto, Certo. que até o pós-tribulacionista reconhece. Entretanto, o que o pós-tribulacionista vai dizer? Que a ira não compreende todo o período da grande tribulação, mas apenas lá, no final, quando Cristo, então, aparecer em glória e derramar ali o juízo sobre o exército do anticristo. Chegamos a dizer que é no último dia. No último dia. Então, assim, a ideia de que no último dia a igreja arrebatada, ou seja, aquele pouquinho que sobrar vivo, né? Porque a boa parte ali daqueles santos vão ser martirizados. Então, na perspectiva após, aí a igreja é arrebatada nesse último dia, e aí vem a ira, que é o julgamento de Cristo,
sobre o exército do anticristo na batalha do Armagedon. Entretanto, nós temos um texto aqui em Apocalipse que é muito interessante, né? Apocalipse capítulo 15, versículo 1, quando os últimos juízos vão começar a ser derramados, ali é dito que essas taças, né, que é a denominação para os últimos juízos, as 7 últimas taças do juízo divino, o texto vai dizer ali no versículo 1 do capítulo 15 que nelas, isto é, nas taças, são consumada a ira de Deus. É muito importante isso. Logo, nós entendemos a partir desse versículo, né, cujo texto ali, né, no grego vai trazer o termo eteleste, né, que é a ideia de completar. Só se completa, só termina aquilo que já teve um início prévio. Então, olha que interessante. Antes de ser derramada a primeira taça, o texto diz que nelas é consumada. Não diz que nelas se inicia a ira. Porque se eu dissesse que se inicia, então quer dizer que o que houve antes não era a ira. Não era o dia do Senhor, não era a grande tribulação. Entretanto, o texto é muito enfático, né, em nos trazer esse detalhe. Logo, eu chego à conclusão que se nas taças inicia a consumação, não o início em si da ira, logo teve um início prévio. Essa ira já começou anteriormente ao período das 7 últimas taças. Que momento? Na abertura do primeiro selo. A abertura do primeiro selo, o cavalo branco ali já é o primeiro juízo de Deus sobre este mundo perverso que rejeitou a Cristo. Então, é Deus dando o anticristo, ou seja, o governante que esse mundo sempre desejou. E isso é o quê? É o início do dia do Senhor. Isso é a ira, é o período de juízo de Deus sobre esta terra. Então, a ira de Deus, ou seja, a grande tribulação, compreende todo o período dos 7 anos. E não apenas a metade, 1/4, né, como a posição pré-ira tenta ensinar, ou como o pós, apenas no último dia. É todo o período. E uma vez que Paulo disse ali, né, em 1 Tessalonicenses 1:10, 5:9, que a igreja não está destinada à ira, então a igreja não está destinada ao período todo que compreende a ira, que são os 7 anos da grande tribulação. Coisa linda, né? Pastor Ivan, agora vamos apimentar um pouquinho nossa conversa. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, e o versículo 31, está escrito assim, ó. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Geralmente ouvimos dizer que esses aqui são os eleitos sendo arrebatados. Mas o que o senhor tem a dizer sobre esse verso aqui? São realmente os eleitos sendo arrebatados ou não? Então, a questão aí é quem são os eleitos, né? Normalmente, o pós-tribulacionista vai dizer que os eleitos é uma referência à igreja. Então, nesse caso, Jesus está voltando no fim da grande tribulação. E vale destacar, isso é muito óbvio, nenhum pré-tribulacionista nega que Jesus está retornando em Mateus 24 após a grande tribulação. Nenhum pré-tribulacionista nega esta realidade. Entretanto, nós devemos entender que há todo um contexto, né? Mateus 24 é Jesus respondendo a pergunta dos discípulos sobre o sinal da vinda. Né? Mateus 24, verso 13. Vinda para o quê? Para arrebatar a igreja? Não. Porque os discípulos nem sabiam sobre arrebatamento. Certo. Eles perguntam sobre o sinal da vinda, vinda para estabelecer o reino milenar prometido lá pelos profetas, que é o que Jesus então começa a apresentar. Os sinais são os eventos descritos em maiores detalhes em Apocalipse, os juízos divinos que serão derramados sobre a face da terra, obviamente após o arrebatamento. Então, esses eleitos aqui, quem são? Esses eleitos não é uma referência à igreja. Esses eleitos é uma referência aos judeus sobreviventes dos juízos e da perseguição do anticristo, que estarão vivos por ocasião do segundo advento. E é muito interessante porque o texto ali vai dizer que o Senhor enviará anjos com um rijo clamor de trombeta, que ajuntará os seus escolhidos dos 4 cantos da terra.
Ajuntar ali é epsunago. É um ajuntamento em um local específico. Ali não é harpazo, não é rapto, porque não existe arrebatamento aqui. E vale destacar que o arrebatamento da igreja, quem será o agente ativo é o Cristo. Ele não vai terceirizar para anjos, ok? Tem anjos envolvidos lá? Tem, mas é o próprio Cristo, pelo comando de Deus, que é o agente ativo e rapta a sua igreja para encontrar consigo mesmo nos ares. Aqui não, aqui é um ajuntamento, né? Conforme, por exemplo, Isaías 27, versículo 12, olha o que diz. E será que naquele dia o Senhor debulhará seus cereais desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos. No hebraico aqui, lacate, colher. Como colher cereais, milho, espigas, né? Serão colhidos um a um. Olha o verso 13. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta. Olha aí. Uma grande trombeta no momento em que os judeus serão colhidos um a um naquele dia. E os que andavam perdidos para a terra da Síria, os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão o Senhor no Monte Santo. Então, Mateus 24, verso 21, é um cumprimento de Isaías 27, 12, 13. Uma profecia específica em relação ao ajuntamento dos judeus vivos no fim da grande tribulação, isto é, no fim da 70ª semana de Daniel. Este ajuntamento se dará por anjos na terra, não existe arrebatamento. O propósito desse ajuntamento é que estes venham então entrar no reino milenar. Esta é a proposta, este é o assunto de Mateus capítulo 24. Mas já vimos tanta confusão aqui, né? Tantas pregações então erradas, né? Fora da hermenêutica bíblica, né? É a mesma coisa de perguntar agora pro pastor Apocalipse 19, 11, né? Onde fala, por que não há menção do arrebatamento então lá? Por que não tem menção do arrebatamento? Então quem que vai povoar o milênio? Pois é. Essas são outras questões, por exemplo, que qualquer pós-tribulacionista que é pré-milenista, ele vai ter grandes dificuldades para poder responder essas questões. Os textos que narram o segundo advento, uma vez que eles entendem que o arrebatamento ocorrerá simultaneamente com o segundo advento, os textos que descrevem o segundo advento são quais? Mateus 24 e o ajuntamento dos eleitos ali, conforme já comentei, uma referência ao judeu vivo, remanescente, sobrevivente da grande tribulação. Não tem arrebatamento ali. Apocalipse 19 é o texto que vai descrever em maiores detalhes a parousia, a segunda vinda, com o objetivo de estabelecer o reino milenar. É por esse motivo que nós não temos arrebatamento ali, né? É muito óbvio. Por que João não falou nada sobre um rapto da igreja, especificamente a partir do versículo 11? Porque não existe arrebatamento ali. Agora, olha que interessante, né? Nós temos grandes eventos descritos em Apocalipse. Por quê? Porque Deus achou importante revelar esses eventos, devido à sua relevância. Então nós vamos ter ali, por exemplo, as duas testemunhas que morrem, ressuscitam e são arrebatadas. Olha que interessante, pastor Wagner. Sim. O texto dá ênfase no arrebatamento das duas testemunhas, dá ênfase na manifestação do anticristo como homem da iniquidade, quando vai pôr ali, então, no capítulo 13, a sua imagem no templo, exigir adoração. Enfim, nós temos tantos detalhes descritos em Apocalipse, mas não faz menção daquele que seria o grande e maior evento depois da aparição de Cristo, que é o rapto da igreja. Sem dúvida. O porquê que Apocalipse descreve esses outros eventos de menor relevância em relação ao arrebatamento e não fala sobre o arrebatamento em Apocalipse capítulo 19, que é o local onde deveria estar falando sobre o rapto? Por quê? Muito óbvio, porque não existe arrebatamento ali. É muito simples essa questão. Jesus está retornando não para arrebatar a sua igreja.
Aliás, a igreja já aparece no capítulo 19 ali, galardoada nos céus, né? Antes de Cristo aparecer, no verso 11, o início da parúzia, a igreja já está no capítulo 19, versículos 7 e 8, né? Com versos de linho finíssimo, ou seja, já recebeu o seu galardão, já está casada, prestes a retornar com o esposo, que então fará a grande festa, né? Que é a ceia das bodas que se dará nesta terra. Então, somente eu fazendo uma recapitulação no capítulo 19, especificamente ali a partir do versículo 11, né? Uma recapitulação, isto é, eu dizer que o capítulo 19, versículos 6 e 7, já relatou o arrebatamento, e o capítulo 19, versículo 11, está recapitulando, trazendo detalhes que não foram ditos até o versículo 7 e 8. Essa metodologia aliancista, milenista, e o pré-milenista histórico tem que fazer isso. Ele tem que inverter a ordem cronológica ali, que é muito lógica e sequencial, para tentar sustentar um arrebatamento pós-tribulacional em Apocalipse capítulo de número 19, onde Cristo está retornando para vencer os inimigos do povo de Deus, anticristo, falso profeta, e prender Satanás, e então estabelecer o reino milenar, que é o que o texto narra. Então não existe arrebatamento pós-tribulacional, e a verdade muito óbvia é que Apocalipse 19 nada fala sobre ele. Eu até gosto de brincar. Sabe por que não existe? A descrição de um arrebatamento em Apocalipse capítulo 19, um rapto, ressurreição dos santos, glorificação. Porque se eu quiser fazer essa defesa, eu tenho que admitir que esse arrebatamento é secreto, né? Então, assim, o pós-tribulacionista ele tem que crer no arrebatamento secreto em Apocalipse 19. É tão secreto, aliás, que João nem fez menção dele. Pastor Ivan, você começou a falar algo aí, eu comecei a me lembrar, a cabeça da gente vai longe, né? E me veio à mente as 10 virgens, né? Sim. Ali também é um assunto bastante polêmico, né? Por exemplo, Jesus vem buscar a sua igreja e muitos ali associam as amigas da noiva como Isso. sendo a igreja. O alerta geralmente é para a igreja. Mas um pouquinho de cultura judaica já resolve essa situação, né? Exatamente. Ali não é igreja, é Israel, né? Exatamente. Qual a sua visão ali, só para dar uma palhinha aí? Aliás, sempre eu gosto de repetir. Mateus 24, 25 não tratam sobre arrebatamento. Não tem nada a ver, né? Exatamente. É o segundo advento de Cristo para estabelecer o reino, que não foi estabelecido no primeiro advento. Então a ideia ali, com a parábola das virgens, é o período da grande tribulação, é uma ilustração, as virgens prudentes, do remanescente fiel no período tribulacional. Especificamente, os judeus. Obviamente, não só eles, porque haverá uma conversão entre povos, tribos e todas as línguas, né? Mas ali a referência a esse povo da grande tribulação, que estarão então vivos no momento em que Cristo retornar. E é até interessante, né, nós observarmos, porque Cristo tem apenas uma noiva, né? Eles são 5 virgens. Exatamente. Né? A Virgem de Cristo é única, é uma Cristo só. não é polígamo, né? Então, por aí começa as dificuldades, né? E só para a gente fechar essa questão, muitos irmãos, pastores não sabem, mas essa ideia da igreja ser representada pelas 5 virgens prudentes surge em meio a um grupo herético, né? O grande proponente dessa teoria, né, Robert Gould, que é o defensor da teoria do arrebatamento parcial. Não sabia. Somente aqueles crentes bem espirituais, à semelhança das virgens prudentes, serão arrebatados. 50% sobe, 50%... Isso. Nisso eu já tinha ouvido, agora o autor não sabia. Então veja bem, a ideia deles é qual? Aqueles que realmente andam em plena santidade, quando a trombeta soar, sobe. Os espirituais, os carnais, né? Eu não quero entrar em detalhes. Sim, perfeito. Esses carnais, mas nessa perspectiva, os carnais são deixados para trás para serem então purificados, purgados pelos juízos da grande tribulação. Agora, olha que absurdo. Quando o noivo chega ali no fim,
quem está preparado entra. As outras 5 que vão atrás de azeite, elas entram? Não. Não há chance mais. Não há mesmo. Não há oportunidade, porque assim será no segundo advento. Quando Cristo retornar no fim da grande tribulação, haverão 2 grupos. Os salvos, que são as ovelhas que rejeitaram o número da besta e sobreviveram, e os ímpios, que são os bodes, que é o assunto que Jesus começa a tratar ali em Mateus 25, a partir do versículo 31. Né? E haverá apenas uma separação e somente os justos entram para o reino. Né? Aqueles ímpios, os bodes, eles serão julgados no julgamento das nações e não entrarão, que é o que acontece ali com aquelas virgens imprudentes que chegam depois. Por isso que jamais eu posso usar esse texto de Mateus 25 e dizer que as virgens em si, ali, as prudentes, representam a igreja. Ainda que eu venha extrair alguns princípios e aplicações para nós hoje, a igreja. É bom sempre destacarmos isso. Então, Mateus 24, 25 não tem nenhuma serventia para a igreja? É óbvio que tem. O alerta serve também. Toda a escritura é útil. Sim. Entretanto, ali é uma profecia que diz respeito a um tempo específico e a um povo específico. Nas considerações finais, então, vamos dizer assim, João 14, onde a gente entende lá e os pós afirmam ser a igreja. O que a gente pode falar? É a casa do Pai, é o céu, é o corpo de Cristo, para que a gente possa fazer com que aquele que está nos assistindo fale, não, realmente eu entendi errado essa palavra. Muito boa pergunta, porque esse texto de João 14, essa promessa que Jesus fez, que ele voltaria e nos levaria para ele mesmo, né? Para Lambano, nos levaria em companhia dele. Ele é o agente ativo. Mais uma vez, não são anjos que vai fazer esse trabalho, né? O pós-tribulacionista tem que negar esta realidade de que a casa do Pai ali é os céus. Porque no pós-tribulacionismo, a igreja é arrebatada e não é introduzida nos céus. Sem dúvida. É a famosa teoria do ioiô, do bate e volta, né? Vai, encontra e já retorna imediatamente com Cristo para a terra. E ali Jesus está dizendo o quê? Ele vem e nos levará para a casa do Pai. O que o pós-tribulacionista vai dizer? Que a casa do Pai ali não é o céu. Eu até sempre gosto de brincar, né? Para o pós-tribulacionista, ali em João 14, a casa do Pai pode significar qualquer coisa. Até o inferno, se possível. Mas jamais pode significar os céus. Porque isso não se encaixa na sua escatologia. Mas, enfim, nós conseguimos provar, demonstrar que a casa do Pai ali, de fato, é os céus? Sim. Porque o texto de João, capítulo 2, Jesus já vai se referir ao templo como sendo uma referência à casa do Pai. Ok? E nós temos textos, por exemplo, né, no Salmo 65, versículo 4, 69, 9, onde o templo é referido como sendo a casa de Deus. Então nós devemos ter em mente que quando Jesus fala da casa do Pai, de fato, ele tinha em mente o templo. Mas será que Jesus estava dizendo que ele viria um dia e buscaria a sua igreja para levar lá no templo em Jerusalém? Casa de Deus? É óbvio que não. Então, essa casa do Pai é uma referência a um templo, mas não o templo terreno em Jerusalém, o templo celestial. Existem textos em que os céus é descrito como sendo um templo, um tabernáculo de Deus. Nós temos inúmeros textos. Por exemplo, Hebreus capítulo 8, versículo 5, 8, 11, versículo 24 também. O céu é descrito como sendo um templo de Deus, a casa de Deus, a habitação de Deus. Apocalipse capítulo 15, versículo 5, capítulo 16, versículo 1, são textos que claramente apresentam o céu como sendo o templo, o tabernáculo, a morada de Deus. Então, quando Jesus afirma que ele vai vir nos buscar e nos levar para a casa do Pai, ele tem sim em mente o templo. Entretanto, esse templo é os céus, a casa do Pai, a morada de Deus, onde ele preparou para nós ali moradas, um espaço para cada um dos regenerados e dos salvos dentre todas as eras. Que bom, né? Já podemos dizer assim que
Você que está nos assistindo, você ainda tem dúvidas se você quer ser pré ou quer ser pós? Teofé, teologia na medida certa. Quero agradecer ao pastor Ivan Santos, pelo privilégio de estar conosco aqui nesse primeiro episódio de Teofé. Tenho certeza, pastor Wagner, que não ficará no primeiro. Sem dúvidas. Mas nós estamos aqui para simplesmente anunciar o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Eu quero te agradecer, pastor Ivan, as considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? Agradecer também todos os que estão nos assistindo pelas redes sociais e dizer que em breve novos conteúdos serão produzidos para a edificação da igreja. Deus abençoe a todos. Olha, realmente, você não pode perder os demais episódios que estarão extraordinários, viu? Fique conosco, compartilhe, nos ajude a crescer nesse canal, porque vai ter muita conversa teológica juntamente com a fé. E detalhe, né, Paulo? Na medida certa. Na medida certa. Então fiquem todos vocês com Deus. Até o próximo episódio. E vem novidade por aí, hein, pastor Wagner? Sem dúvida, muitas novidades. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.